tratar de um assunto muito importante, os transgênicos. Transgênicos são organismos geneticamente modificados que receberam em seu DNA genes de outros indivíduos vivos por meio da aplicação da biotecnologia. Para o desenvolvimento de um organismo transgênico são necessários muitos anos de pesquisa e o trabalho envolve cientistas de diversas áreas do conhecimento, como, a exemplo, a biologia, genética e agronomia. Na agricultura também possuem versões transgênicas. Embora não tenha sido o primeiro a utilizar transgenia, atualmente a agricultura é o setor mais famoso, pois grande parte da soja, milho, algodão e canola produzidos atualmente são transgênicos. Além disso, por serem mercadorias vendidas em grandes quantidades, inclusive globalmente. Milhões de toneladas são produzidas por ano. O Brasil é o segundo maior país na produção de transgênicos. Em sua maioria são soja e milho e, recentemente, a cana-de-açúcar. Os alimentos transgênicos também são muito utilizados no cotidiano e às vezes nem percebemos, como bebendo vinho, comendo um pão, apreciando um belo queijo, tomando uma cerveja com os amigos. Além do mais, de acordo com os dados do Serviço Internacional para a Aquisição de Aplicações em Agrobiotecnologia, em 2017 foram cultivados 189,8 milhões de hectares com culturas transgênicas. A soja foi responsável por metade da área, enquanto as outras culturas pelos outros 50%, como mostra no gráfico. Uma das aplicações da transgenia na saúde, e também uma das mais úteis, é a produção de insulina por micro-organismos transgênicos. Até a década de 1980, a insulina era extraída do DNA de porcos e bois e frequentemente causava alergias. E de lá para cá, diabéticos do mundo inteiro se beneficiaram com essa tecnologia. Isso tornou a insulina mais segura e aumentou a eficiência dos tratamentos. Micro-organismos transgênicos produzem enzimas que contribuem na degradação de gordura e são usadas, por exemplo, na produção de sabões e de detergentes, na qual a indústria química se responsabiliza pelo uso destes. Para que tecidos resistam a condições de lavagem, também são usadas enzimas produzidas por micro-organismos transgênicos na indústria têxtil. E agora, iremos para um laboratório especializado falar com a nossa entrevistadora Aline. Aline, é com você. Ana, Duda, boa noite. Os transgênicos trazem inúmeros benefícios ao consumidor, ao agricultor e ao meio ambiente. Estamos aqui hoje em um laboratório especializado em transgenia, onde vamos conversar com o Dr. Ricardo Marques. Boa noite, Duda. Duda. Boa noite. Doutor, Boa noite. como a transgênese ajuda na prevenção de doenças? Por meio do uso de técnicas de biotecnologia, são desenvolvidos métodos diagnósticos de doenças como terapia e tratamentos de vacinas. Os que já são utilizados atualmente, que a maioria conhece, são a insulina, o hormônio de crescimento e vacina contra a hepatite B e a dengue. Esta que devemos ressaltar pelo grande número de ocorrências atualmente. Doutor, e na disponibilidade de alimentos? Bom, com a adoção dos transgênicos na agricultura, há uma redução nas perdas das lavouras e, consequentemente, um aumento na produtividade. Isso faz com que os alimentos estejam disponíveis ao consumidor final, no caso, nós. Os transgênicos também ajudam na facilidade do manejo da agricultura. Mas como isso acontece? As características introduzidas nos transgênicos disponíveis para a agricultura facilitam o manejo do produtor. A tolerância a herbicidas e a resistência a insetos otimizam o uso de devidos tratamentos químicos. Esses métodos também são utilizados na preservação do meio ambiente, certo? Correto. Ao otimizar o uso de insumos, os transgênicos permitem que o agricultor use menos água para diluir os produtos e menos combustível para a aplicação. Muito obrigada, doutor. Obrigada. A gente volta agora com a Duda e a Ana lá no estúdio. Obrigada, Aline. Agora a gente vai para uma entrevista com uma especialista no assunto, a doutora Alessandra Botticelli, formada pela FMG em Biomedicina, para a gente esclarecer algumas dúvidas. Boa noite, Duda. Boa noite, Ana. Estamos aqui com a especialista no assunto, Alessandra Botticelli. Formada pela UFMG em Biomedicina,
para esclarecer algumas dúvidas sobre o assunto. Então, Alexandra, os transgênicos são seguros? Boa noite, Renata. Boa noite. De acordo com a Lei Brasileira de Biotecnologia e Segurança, que regula as atividades com transgênicos e com a biotecnologia em geral, está entre as leis mais rigorosas do mundo. Essa legislação determina que, desde a sua descoberta até chegar a ser um produto comercial, os transgênicos têm a obrigação de passar por muitos estudos, que levam aproximadamente 10 anos de pesquisa. Esses estudos buscam garantir a segurança alimentar e ambiental do produto final. Somente depois de ser analisado e aprovado pela CTN Bio é que o produto vai de fato para o mercado. Ou seja, a produção de transgênico é uma atividade legal e legítima, regida pela legislação específica e pautada por rígidos critérios de biossegurança. Então você, telespectador, se tinha alguma dúvida se os transgênicos eram seguros ou não, aí a sua resposta são totalmente seguros. Mas Alexandra, todo organismo geneticamente modificado é transgênico? Dúvida essa que até eu tinha, por pensar que transgênico só estava relacionado a alimentos. Então, a resposta para essa pergunta é não. Transgênico e OGM têm significados distintos. Do ponto de vista da biologia, independente da origem do material genético, todo organismo que tiver seu DNA modificado é considerado um OGM. Então, animais, tanto quanto alimentos, podem ser modificados? Sim. Essa modificação pode ou não inserir um gene de outro ser vivo em seu DNA. Quando recebe um gene externo, é um organismo OGM e também é um transgênico. Dessa maneira, OGM pode ser classificado como transgênico quando tem a adição de um gene proveniente de uma espécie não sexualmente compatível e pode ser cisgênico, que tem a adição de um gene e de uma espécie na qual poderia haver um cruzamento. Mas o que são alimentos transgênicos? Então, alimentos transgênicos são aqueles alimentos que tiveram seu DNA modificado pela inserção de um gene de outro organismo, ou que apresentam em sua composição algum ingrediente ou matéria-prima que passou pelo mesmo processo. Você poderia me dar alguns exemplos? Sim, como exemplo a gente pode citar aí o milho, que pode ter recebido DNA, por exemplo, de uma bactéria. Ou então um tofu que seja feito de soja transgênica, uma farinha feita com milho transgênico, ou até mesmo um biscoito que tem em sua composição derivados desses produtos. Os alimentos transgênicos fazem parte da nossa vida cotidiana cada vez mais, né? Realmente. Mas há um grande mito que corre em jornais, na internet, que os alimentos transgênicos, eles fazem mal à saúde. Isso é uma verdade ou um mito? Então, os alimentos transgênicos, eles não fazem mal à saúde. Não existe nenhum critério ou embasamento científico que comprove que os transgênicos façam mal realmente. Todo produto derivado da biotecnologia que se distingue a alimentação animal e humana é rigorosamente avaliado em relação à sua biossegurança. Apenas depois de ser avaliado, ele é liberado para consumo, como eu tinha dito antes, sobre a lei da biossegurança, e não foram constatados até então problemas na saúde relacionados com a ingestão desses alimentos transgênicos ou derivados. Inclusive, a Organização Mundial de Saúde, a OMS, afirma que os alimentos transgênicos comercializados não apresentam mais riscos à saúde humana do que suas versões que são modificadas. Então, esse fato de que os transgênicos fazem mal à saúde é um grande mito, como podemos comprovar com a Alessandra Botticelli. Alexandra, muito obrigada. Muito obrigada. Boa noite com você, Ana e Duda. Boa noite. Muito obrigada, Renata. Encerramos por aqui o nosso Jornal da Biologia. Esperamos que tenham uma boa noite. Boa noite, Ana. Boa noite, Duda. Boa noite, telespectadores. Até mais.